Boa noite. Boa noite. Preço dos alimentos cai e a inflação de setembro fica no mais baixo índice dos últimos 18 anos. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que a economia brasileira está voltando à normalidade. Delatores da Lava Jato dizem ao TSE que ajudaram a campanha eleitoral da chapa Dilma Temer com dinheiro de propina. E o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, se reúne com Fernando Haddad e acerta detalhes da transição no cargo. Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganha o Prêmio Nobel da Paz pelo acordo com a guerrilha das Farc. E o furacão Matthew chega aos Estados Unidos enfraquecido, mas no Haiti, número de mortos sobe para quase 900. O furacão Matthew devastou o Haiti, deixando quase 900 mortes. Agora chegou aos Estados Unidos e passou sem grandes problemas pelo sul da Flórida. Agora à tarde, o furacão foi rebaixado para a categoria 2 e segue para o norte, em direção aos estados da Geórgia e Carolinas do Sul e do Norte. A situação no Haiti é catastrófica. O país já vivia calamidade pública desde o terremoto de 2010. Cerca de 30 mil pessoas estão em abrigos improvisados e pelo menos 10 mil estão a céu aberto. Milhares de casas foram destruídas. Ainda não é possível fazer uma avaliação sobre os danos e o número de vítimas deve crescer à medida em que se alcançam áreas isoladas. A Cruz Vermelha estimou que mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas e centenas de milhares precisam de ajuda humanitária. O furacão passou pelo sul da Flórida na categoria 3 e mais distante do que estava previsto, com menos chuva e vento e sem causar danos significativos. As regiões de Miami e Palm Beach voltaram à normalidade. Os aeroportos de Miami e Fort Lauderdale reabriram. Foi registrada a primeira morte relacionada ao furacão em St. Lucie, a 180 quilômetros de Miami. Uma mulher sofreu ataque cardíaco e as equipes de emergência não conseguiram chegar a tempo. A tempestade segue devagar para o norte e a ameaça é muito grande. O olho do furacão está a poucos quilômetros da costa de Jacksonville, ainda na Flórida, e deve chegar à terra nas próximas horas. Moradores de Santo Agustín mostram nas redes sociais a violência do furacão. Partes da cidade, que fica no nordeste da Flórida, estão inundadas. O presidente Barack Obama voltou a pedir que os moradores obedeçam às ordens de retirada. Os estados da Geórgia e as Carolinas do Sul e do Norte estão em emergência. Mais 2 mortes ligadas ao furacão foram confirmadas na região de St. Lucie, na Flórida. Uma mulher de 60 anos foi atingida por uma árvore quando saiu de casa para alimentar seus animais. E os serviços de emergência não conseguiram chegar a tempo de socorrer um homem de 82 anos que passou mal em casa. E um equipamento desenvolvido numa universidade alemã deve facilitar a vida dos meteorologistas e contribuir para a conscientização sobre as mudanças climáticas. Hoje, cada estação de coleta convencional de dados de São Paulo tem uma pessoa responsável que deve fazer 3 leituras por dia. Mas esse equipamento alemão, que já começou a ser testado aqui na capital, pode tornar esse processo mais simples e mais rápido. Todos os dias, a rotina de Marise é a mesma. Olhar aparelhos, anotar dados, fazer cálculos e transmitir os resultados para uma central do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A observadora meteorológica trabalha em uma das estações mais tradicionais da capital, que funciona desde 1945 no Mirante de Santana, na Zona Norte. Aqui eu coleto a temperatura do ar no momento, temperatura máxima, mínima, umidade relativa do ar, quanto que choveu, E observo nuvens também, que tipo de nuvens tem, qualifico. Os dados são coletados 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite, em um intervalo de cerca de 6 horas. Mas uma nova tecnologia desenvolvida na Universidade de Münster, na Alemanha, promete facilitar esse processo. Esse aparelho foi desenvolvido com um software que capta informações como temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Tudo é enviado automaticamente para um site. A novidade é que os dados são coletados minuto a minuto. Por ser compacto, pode ser instalado em diferentes pontos da cidade. E como não depende da estrutura de uma estação, o custo também pode diminuir.
O equipamento foi apresentado nesta sexta-feira pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação e faz parte de um projeto educacional. Essas boxes, elas são instaladas, né, em escolas ou também nas casas das pessoas. A finalidade do projeto é diferente, né? Elas não querem competir com as estações profissionais, não é o objetivo do projeto. O objetivo é mais incentivar alunos, jovens, crianças, etc., mas também os cidadãos das cidades de recolherem os próprios dados ambientais. O Brasil foi escolhido para os primeiros testes fora da Alemanha. Hoje, 5 equipamentos já estão funcionando na capital paulista. Um deles fica no quintal do prédio do Centro Alemão de Ciência e Tecnologia, em São Paulo. Qualquer pessoa pode acessar o site para ver os dados obtidos pelo SenseBox. Aqui a gente tem as informações daquela caixinha lá de fora. Agora na Zona Sul faz 22 graus e a umidade relativa do ar é de 54%. O site para quem quiser conferir as informações é opensensemap.org. E se depender de quem fica perdido na hora de escolher a roupa para sair de casa, a novidade promete fazer sucesso. Nesse clima quente, frio, fico bastante doente. Tá difícil, tá difícil. Sai de casa, sai com blusa, sai sem. A CPI do Teatro Municipal foi encerrada na Câmara Municipal de São Paulo. Mas a denúncia de corrupção continua sob investigação do Ministério Público. Há suspeita de fraude em contratações com desvio de 18 milhões de reais. A comissão foi aprovada em junho e terminou na quarta-feira, após os 120 dias estipulados. Os vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito do Teatro Municipal assinaram um requerimento para que o prazo de 15 dias fosse prorrogado e, assim, as investigações pudessem ser continuadas. Mas, para isso, eram necessárias 19 assinaturas de vereadores, porém foram colhidas apenas 12. Segundo o presidente da CPI, Quito Formiga, do PSDB, um dos motivos seria a falta de quórum, já que nessa semana só houve sessão na casa na terça-feira. O presidente Antônio Donato, seguindo o regimento como presidente, ele deu por encerrada a CPI por conta desse fato. A CPI não conseguiu o número necessário de assinaturas em plenário para ter a sua continuidade. Mas cabe algum tipo de recurso? Não cabe mais recurso algum. O presidente da Câmara, Antônio Donato, do PT, disse que a culpa é da própria comissão, que não reuniu assinaturas suficientes e que, segundo ele, poderiam ter sido colhidas fora do plenário e não somente nas sessões. Um dos objetivos da prorrogação seria fazer uma cariação entre os envolvidos no esquema de corrupção. O ex-diretor da Fundação Teatro Municipal, José Luiz Herência, o ex-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, William Naked, e o cineasta Tony Venturi, dono da produtora Olhar Imaginário, que fez algumas peças publicitárias para o teatro, além do atual secretário de Comunicação da Prefeitura, Núnzio Brigulho Filho. Naked e Herência fecharam acordo de delação premiada no Ministério Público. Os vereadores gostariam de ouvir ainda a mulher do maestro John Neshlin, a escritora Patrícia Mello, e o contador dele. Neshlin está afastado do cargo de diretor artístico do Municipal. A CPI tem agora 15 dias para apresentar o relatório final. O Ministério Público continua investigando o desvio. E o ex-juiz federal João Carlos da Rocha Matos está preso na sede da Polícia Federal, na zona oeste de São Paulo. Ele é acusado de comandar uma quadrilha que vendia sentenças judiciais. Rocha Matos foi preso na quarta-feira em casa, na região central de São Paulo. Ele foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A prisão do ex-juiz ocorreu no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os réus deverão ser presos depois de condenados por um tribunal de segunda instância, sem o direito de recorrer em liberdade até que sejam julgados todos os recursos possíveis. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça havia expedido uma ordem de prisão contra o ex-magistrado, mas a defesa dele recorreu judicialmente e derrubou o mandado. O ex-juiz foi acusado pelo Ministério Público Federal de possuir depósitos no exterior de 12 milhões de dólares não declarados ao fisco e sem comprovação da origem. Ele já havia sido condenado em 2004 dentro da Operação Anaconda a 24 anos
de prisão por vender sentenças. Ele foi afastado do cargo, ficou preso 8 anos e saiu da prisão em 2011. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Michel Temer disse que não precisou demitir ministros citados na Lava Jato. Eles teriam pedido para sair. Desde que Temer assumiu o governo ainda de forma interina, 3 ministros deixaram a esplanada dos ministérios. Henrique Alves, do Turismo, e Romero Jucá, do Planejamento, os 2 do PMDB, e Fabiano Silveira, do Ministério da Transparência. Eles foram citados nas investigações da Lava Jato. Na entrevista à rádio, Temer disse que eles não foram demitidos, e sim pediram para sair. Ele reafirmou que se algum ministro for citado nas investigações, deve acontecer o mesmo. Sabe que eu não afastei os ministros, é interessante. O que ocorre é o seguinte, quando houve a menção, eles próprios vieram e disseram, nós não queremos continuar no governo, vamos sair. Simplesmente isso. Eu tenho a sensação de que se houver alguma coisa repetida, o próprio ministro, antes ou depois, vai pedir para sair. Temer voltou a dizer que não tem preocupação com a queda de popularidade. Não estou minimamente preocupado com popularidade. O que me preocupa, sim, é dar emprego ou tentar fazer uma política nesses 2 anos e pouco que dê emprego a 12 milhões de desempregados. No fim da entrevista, Temer foi questionado sobre a relação com a ex-presidente Dilma Rousseff. No plano pessoal, todo respeito e consideração. No plano institucional, penso que houve equívocos na relação. Num dado momento, nós lançamos um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, em que nós propusemos várias medidas que poderiam ajudar o governo. Naquele momento, aquele documento foi tido como uma coisa de oposição, como se nós estivéssemos fazendo oposição ao governo, e daí começou a macular a relação institucional. Delatores da Operação Lava Jato dizem ao Tribunal Superior Eleitoral que financiaram a chapa Dilma Temer de 2014 com dinheiro de propina. Foram divulgados os depoimentos de Ricardo Pessoa, dono da empreiteira UTC, Flávio Barra e Otávio Marques de Azevedo, ambos executivos da Andrade Gutierrez, Eduardo Leite, ex-vice-presidente da Camargo Correia, e dos lobistas Zvi Skornik e Júlio Camargo. Os depoimentos não foram prestados no âmbito da Lava Jato. Eles constam de um dos processos movidos pelo PSDB no TSE, pedindo a cassação da chapa que reelegeu Dilma para a presidência em 2014, com Michel Temer como vice, por suposto abuso de poder político e econômico. Zvi Skornik voltou a afirmar que pagou 4,5 milhões de dólares no exterior a Mônica Moura, mulher de João Santana, marqueteiro da chapa Dilma Temer. O lobista já tinha dito isso ao juiz Sérgio Moro. Segundo ele, o pagamento foi pedido por João Vacari Neto, na época tesoureiro do PT, hoje preso pela Lava Jato, mediante ameaça subliminar. Já Flávio Barra e Otávio Marques, da Andrade Gutierrez, confirmaram pagamentos de propina ao PT e ao PMDB, referentes a obras das usinas Angra 3 e Belo Monte. Nenhum dos delatores disse ter recebido pedidos de repasses ilícitos por parte de Dilma ou de Temer. A defesa de João Vacari Neto afirma que a declaração não é verdadeira. Nossa produção entrou em contato com a defesa de Mônica Moura e também com a assessoria do PMDB, mas até agora não obtivemos resposta. O PT refuta as acusações e diz que as doações de campanha foram todas legais. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci pede ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, o desbloqueio de R$ 79.300 da conta da empresa de Palocci, a Projeto Consultoria Empresarial e Financeira. Os advogados afirmam que esse dinheiro vai ser usado para o pagamento de impostos, salários e vale-transporte dos funcionários. Palocci foi preso temporariamente na Operação Omertá em setembro. Na sexta-feira passada, a prisão se tornou preventiva, sem prazo definido. O ex-ministro é suspeito de receber propina da Odebrecht para atuar em favor da empreiteira entre 2006 e 2013, quando foi ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma. Em negociação para acordo de delação premiada, a Força Tarefa da Lava Jato propôs que Marcelo Odebrecht fique 4 anos preso. O empresário está preso no Paraná há 1 ano e 4 meses. Esse tempo seria descontado da pena a ser cumprida se o acordo de delação premiada for fechado. A defesa do empreiteiro deve pedir que ele fique menos tempo preso. Vai alegar que a punição pedida pelo Ministério Público Federal é muito rígida diante do conteúdo apresentado nas negociações da delação.
Na Lava Jato, Marcelo Odebrecht já foi condenado a mais de 19 anos de prisão. E há meses negocia o acordo com a Justiça. Nas conversas com os investigadores da Lava Jato, ele já teria citado vários políticos, entre eles Dilma e Lula do PT, o presidente Temer do PMDB, além do ministro das Relações Exteriores, José Serra, do PSDB. Todos eles negam qualquer irregularidade. Outros 50 executivos da empreiteira também tentam fechar colaboração com a Justiça. Uma multa bilionária também está sendo negociada. De acordo com o jornal Valor Econômico, o montante que Odebrecht deve pagar pode ficar em torno dos 7 bilhões de reais. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as negociações na delação premiada de Marcelo Odebrecht. Quando a Lava Jato foi deflagrada em 2014, os céticos diziam que a operação seria paralisada na Justiça, como tantas outras. Enganaram-se. A investigação jamais atravessaria as muralhas da Odebrecht. Atravessou. Marcelo Odebrecht não seria passado na tranca. Ele está preso há 1 ano e 4 meses. O príncipe dos empreiteiros não abriria o bico. Ele se tornou um delator. A Força-Tarefa de Curitiba precisa agora responder a seguinte pergunta: quanto vale o suor do dedo de Marcelo Odebrecht? Vale a pena recuar o relógio para reviver um depoimento de Odebrecht à CPI da Petrobras no ano passado. O empreiteiro comparou a delação à traição. Ele citou as 2 filhas. Disse que, ao educá-las, preferia punir a irmã que dedurasse em vez daquela que fizesse algo errado. Depois de muito mentir, Marcelo Odebrecht foi cercado pela Lava Jato e já está condenado a mais de 19 anos de cadeia. Ele amoleceu a língua. Agiu como o sapo de Guimarães Rosa, que pula por precisão, não por boniteza. Se vier acompanhada de provas, a delação de Odebrecht é valiosa. Sua empresa praticava a promiscuidade em escala suprapartidária. Há no processo menções a Lula, Dilma, Michel Temer, José Serra. Como premiar Marcelo Odebrecht? Além de não abrir mão de uma multa bilionária, a Procuradoria oferece ao personagem 4 anos de cadeia em regime fechado. O empreiteiro quer mais. Ele quer voltar para casa antes do Natal. Seria um absurdo. A imagem de Marcelo Odebrecht desfilando uma tornozeleira eletrônica entre a sauna e a piscina de sua mansão no Morumbi desmoralizaria a Lava Jato. Boa noite. O ministro Teori Zavascki decidiu manter no Supremo Tribunal Federal um inquérito sobre a ex-presidente Dilma Rousseff por suspeita de obstrução da justiça envolvendo a Operação Lava Jato. A informação foi divulgada pela revista Veja. Com o impeachment, Dilma perdeu o direito a foro privilegiado e a Procuradoria-Geral da República pediu que o processo fosse mandado para o juiz Sérgio Moro. Teori, segundo a revista Veja, argumenta que o desmembramento da investigação dificultaria a colheita de provas. Ele se refere ao fato de que 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, que têm foro privilegiado, também são investigados nesse inquérito. E hoje o dia começou bem nublado aqui em São Paulo e teve até garoa em algumas regiões da cidade. O sol só apareceu à tarde, ainda entre muitas nuvens, por isso a temperatura ficou amena e não passou dos 20 graus. E não deve chover agora à noite. Vamos ver a previsão para o fim de semana com a Fernanda Azevedo. Sábado de tempo aberto em toda a região central e boa parte do sul e do sudeste do país. Chove apenas no Rio Grande do Sul por causa de uma frente fria que chega pelo mar. Tempo seco também no litoral norte do Nordeste. Mas tem previsão de chuva forte entre a Bahia e o leste do Pará por causa de um sistema de baixa pressão que atua na região. Vamos ver como será o de amanhã em algumas cidades? Em Florianópolis faz sol pela manhã e à tarde chove de forma isolada. A temperatura varia entre 15 e 25 graus. Sábado de praia no Rio de Janeiro com tempo firme e calor de 31 graus. Mas nem se compara ao sol de Teresina. Por lá a temperatura chega aos 39 graus. Em Belém o sol predomina e há previsão de chuva entre a tarde e a noite. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Vamos agora ver como fica o tempo aqui em São Paulo. O vento muda de direção e sopra do interior do país, por isso a temperatura volta a subir e o fim de semana começa com sol em quase todo o estado. Em Votuporanga,
faz máxima de 33 graus. Calor também no centro-norte do estado. Em Ribeirão Preto, faz 30 graus. A nebulosidade na faixa leste, máxima de 26 graus em Caraguatatuba. Aqui na capital, sábado deve ser quente, mas o tempo segue um pouco úmido. Amanhã teremos sol entre nuvens e máxima de 28 graus à tarde. No domingo, a temperatura volta a cair por causa da passagem de uma frente fria em alto mar. Varia entre 24 e 14 graus. Na segunda-feira, o vento se intensifica. O dia será bem nublado, com chuviscos. A máxima não passa dos 20 graus. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços para encerrar a guerra de mais de 50 anos com as Farc. Santos foi anunciado como vencedor, apesar da derrota no referendo sobre o acordo. Juan Manuel Santos, de 65 anos, agradeceu em nome de todos os colombianos e especialmente as vítimas do conflito e prometeu lutar pelo processo de paz. Todos ganemos o mais importante prêmio, a paz de Colômbia. O Comitê do Nobel disse que o fato de a maioria dos eleitores ter dito não ao acordo de paz não significa que o processo esteja morto. O Nobel da Paz não inclui o líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Rodrigo Landonho, conhecido como Timochenko, que assinou o acordo com Santos no mês passado. O comitê afirmou apenas que o presidente colombiano foi essencial para o processo. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Então, o Nobel da Paz foi desta vez para o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. É a terceira vez que a Academia da Noruega dá o Nobel da Paz para alguém da América Latina. Já tinham sido premiados Adolfo Pérez Esquivel, em 1980. Ele é um ativista dos direitos humanos e foi durante a ditadura militar da Argentina. E o ex-presidente da Costa Rica, Oscar Arias, que chefiou em 87 as negociações que puseram fim à Guerra Civil de El Salvador. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, mas bateu na trave algumas vezes. Foi durante a ditadura militar, com a candidatura do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. A comissão que dá o prêmio Nobel quase sempre acerta na escolha que faz. Foi o caso de 1901, quando o primeiro prêmio foi para o fundador da Cruz Vermelha Internacional. Ou então com a premiação de Martin Luther King, campeão na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ou então Nelson Mandela, que acabou com o regime de discriminação racial da África do Sul. Mas a comissão norueguesa também erra feio. Imaginem que ela desprezou por 4 vezes a candidatura do Mahatma Gandhi, o líder do pacifismo e da independência na Índia. Quando Gandhi foi assassinado em 1948, acendeu uma luz na cabeça da comissão. Naquele ano, ela não entregou o Nobel da Paz para ninguém. Disse que não havia personalidade viva que merecesse. Mas jornalista é um bicho danado, põe defeito em tudo. Quase todos os jornalistas criticaram em 2012 o Nobel da Paz para a União Europeia. A crítica não fazia muito sentido. A União Europeia misturou de tal maneira os interesses de 27 países que eles deixaram de fazer a guerra um contra o outro. O prêmio, só para lembrar para vocês, foi criado pelo sueco Alfred Nobel. Ele foi um engenheiro químico, que a partir da nitroglicerina inventou a dinamite, um explosivo de manipulação muito mais segura. Ficou podre de rico e deixou a fortuna para uma fundação que começaria a dar o prêmio 3 anos depois que ele morreu. É assim que o mundo gira. Boa noite. Pelo menos 15 proprietários de pianos residem numa pequena rua do bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. A ruazinha de só 2 quarteirões recebeu o nome de Sebastião Velho, em homenagem ao Bandeirante. Alguns moradores brincam ao chamar a rua de Rua Sebastião Bach, em nome do famoso compositor do barroco alemão. Por isso, a Rua dos Pianos, como ela é conhecida, é a cara de São Paulo. Quando essas mãos tocam nessas teclas, o passado e as lembranças ecoam como em uma bela sinfonia. Em minha casa sempre tinha muita gente. Eu reunia muitos amigos. Sentava no piano e vamos tocar,
Quando às vezes ligava a vitrola para o pessoal dançar, o pessoal dançava. Quando não, eu tocava no piano. Seu Giacomo tem 90 anos. Aprendeu a tocar piano ainda criança. Quando fez 18, ganhou da irmã o piano inglês que o acompanhou durante toda a vida. Hoje, mesmo com a mobilidade reduzida, ele se orgulha desse talento. Adoro música clássica. Estamos na Rua Sebastião Velho, em Pinheiros, mas pode chamá-la de Rua dos Pianos. São pelo menos 15 pianistas ao longo dos 200 metros desse endereço charmoso da Zona Oeste. Aqui na rua a gente também encontra verdadeiras preciosidades da música clássica. A gente está na residência de outro morador, que é o Daniel. Ele tem 37 anos e o piano que ele está tocando, e que hoje fica aqui na sala dele, tem mais de 100 anos e ele herdou da bisavó dele. A minha família, por parte de mãe, ela é de imigrantes americanos, eram presbiterianos, né? Eles eram missionários presbiterianos que vieram para o Brasil. E no caso da minha bisavó que estava aqui, esse piano foi mandado lá dos Estados Unidos para ela. Tem uma coisa legal do piano que ele é um instrumento muito completo, né? Você pode fazer o som sozinho, você faz ali uma orquestra, né? Daniel se mudou para a Rua dos Pianos há 2 anos. Foi quando a melodia dele se juntou à trilha sonora mais ouvida por aqui. Às vezes tem gente que passa aqui na frente e fica parada ali, fiquei ouvindo lá, viajando nessa música, muito bonito. Tem muita gente que elogia, assim. Música que une gerações. O som do Daniel dá para ouvir do apartamento do seu Giacomo, no prédio do lado. E os dois, quem diria, nem se conhecem pessoalmente. Se a gente passa por lá e está tocando, eu até paro um pouco para ouvir, porque ele toca muito bem. A música transmite o amor, né? É o amor. O que a gente tem de amor e toca com prazer, se é uma música alegre, é alegre também. Enfim, a música nos transmite isso, que é uma maravilha. E a inflação oficial foi a menor para setembro desde 1998, segundo o IBGE. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 0,44% em agosto para 0,08% em setembro. Os alimentos ficaram mais baratos e influenciaram o índice. Não chega a ser um alívio, só uma respirada na hora de pagar a conta do supermercado. A inflação dos alimentos caiu em setembro, 0,03%. A batata inglesa foi a que mais contribuiu para esse resultado, quase 20% de queda no preço. A batata já está mais em conta que no ano passado. O leite longa-vida, que vinha aumentando mês a mês, também ficou mais barato em setembro, quase 8% menos que no mês anterior, embora ainda acumule alta de 40% no ano. Já o feijão carioquinha, que mais que dobrou de preço neste ano e despontou como o vilão da inflação dos alimentos, ficou mais barato, mas menos que no mês passado. Baixou 10 centavos aí. Muito pouco ainda. 10, muito pouco. Tava 10, eu achei. Sempre eu passo esses preços, 12. Ó, tá vendo? 11,29. Mais barato é isso aqui, que é R$10. Continua caro? Continua, na minha opinião, continua super caro. Na lista dos alimentos que ficaram mais baratos estão ainda alho, cenoura, hortaliças, cebola. A explicação foi o menor impacto das mudanças no tempo e do preço do dólar na produção. No sentido inverso, entre os que ficaram mais caros, aparecem o café, o achocolatado, o queijo, o açúcar, o arroz. O destaque é para a carne, que pesa mais no orçamento das famílias. Depois de um pequeno recuo em agosto, o quilo voltou a subir de preço. No fim das contas, os alimentos pressionaram a inflação para baixo. No geral, considerando tudo, transporte, habitação, serviços, produtos, significa que os preços ao consumidor aumentaram menos em setembro. O IPCA do mês passado, de 0,08%, foi o menor desde julho de 2014, quando a inflação chegou perto de zero. E também o mais baixo para o mês de setembro, desde 1998. No ano, a inflação acumula alta de 5,5%.
E a expectativa do mercado financeiro é que ela não ultrapasse os 7,5% em 2016. 3 capitais brasileiras tiveram deflação no mês de setembro, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. O IPCA, que é considerado a inflação oficial do Brasil, aponta queda geral nos preços nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e Vitória, na comparação com agosto. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que a desaceleração da inflação é um dos sinais que mostra que a economia brasileira está voltando ao ritmo normal. Mas Meirelles lembrou que é necessário avaliar se o índice do IPCA em setembro é um fenômeno isolado ou sinaliza uma tendência. Meirelles está nos Estados Unidos para participar de reuniões do Banco Mundial e também do FMI, além de eventos com investidores e bancos internacionais. Parece que a economia brasileira está voltando à normalidade, né? Porque a recessão ainda está em andamento, a capacidade ociosa das empresas é elevada, o desemprego é elevado, ainda crescendo e, portanto, normal e se espera, principalmente considerando-se que o Banco Central está adotando uma postura rigorosa no combate à inflação, é normal que a inflação caia, as expectativas de inflação também, né? O que não era normal é vermos uma inflação elevada com o país em recessão e o desemprego aumentando. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A seleção brasileira vai cada dia melhor sob o comando do Tite, não é, Celso? O que aconteceu com a seleção? Melhorou. Melhorou muito. E melhor ainda que os resultados, a seleção tem 100% sob o comando dele, 100% de aproveitamento, tem sido o futebol apresentado. Ontem mesmo o Brasil decidiu o jogo na primeira etapa de maneira bem convincente. Na Arena das Dunas, Neymar brigou pela bola, tabelou com Gabriel Jesus e tocou para o fundo da rede. Brasil 1, Bolívia 0. Este foi o gol de número 300 do atacante na carreira. O segundo do Brasil saiu depois de uma ótima troca de passes entre Daniel Alves e Juliano. O meia do Zenit rolou para Felipe Coutinho chutar forte e ampliar, 2-0. Ainda no primeiro tempo, Neymar aproveitou a vantagem dada pelo juiz e deixou Felipe Luiz livre para marcar o terceiro da seleção. O ritmo do time brasileiro era intenso na partida. Neymar deu mais uma bela assistência, dessa vez para Gabriel Jesus tocar por cima do goleiro e fazer o quarto. Depois do intervalo, Roberto Firmino subiu de cabeça e deu números finais ao jogo. Brasil, 5, Bolívia, 0. O que toda a comissão técnica e que todos nós trabalhamos, o quanto foi difícil para ajustar a equipe para ela estar limpa. Quanto a gente mudou todo o treinamento, mudou a logística, mudou atletas que vinham, sabe? Encontrar posição, função, onde eles exerciam nos seus clubes, para mim não ficar professor Pardal da vida. Pô, vamos botar isso aqui para cá? Não, o Juliano jogou ali, vai jogar ali. Treinou ali, vai treinar. Lucas entrou ali, treinando ali, se adaptando, vai treinar ali. Entra ali. Firmino, da mesma forma. Sabe, para ti fazer aquilo, para ti ter a memória tática que tem nos seus clubes, ter na seleção. Mas não imaginava que pudesse refletir nesse volume. Interessante que ele não falou nada mais do que o óbvio, né? Ele teve a genialidade de fazer o que precisava ser feito. Sim, você sabe que, comentando, avaliando a presença do Tite na seleção, embora eu considere muito competente, qualificado, eu não imaginava esse sucesso tão precoce. Tão rápido, né? Tão rápido. Por quê? Porque tem pouco tempo de treinamento. E aí ele deu mais uma aula, como você disse, de genialidade. Simples, menos Cada um é faz mais. o que sabe. Cada um sabe o que faz, não inventa, ele ganha tempo de ficar num esquema
É sensacional. E o mais interessante, Gamberini, é que ele está conseguindo resgatar a autoestima do torcedor brasileiro. Claro. Sabe, havia um Nós voltamos a gostar da seleção. Exatamente. E aí eu me encaixo também, claro. né? Eu me dizia divorciado da seleção brasileira, já estou começando a reatar. Já estamos conversando. Se ligando de vez em quando. Já começa a olhar com bons olhos. Olha, não é que essa seleção, né, é bonita. Pois é, e o Tite tem todos os méritos e você vê, ele é competente ao mesmo tempo, mantém a humildade de saber, sabe, que o simples é o mais importante agora e está dando resultado. 100% de aproveitamento, a seleção já pensa em classificação para a Copa da Rússia, o que até então, até a chegada dele, parecia algo... Ninguém pensava, né? Exatamente. Muito bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro porque o Internacional deu um passo muito importante para escapar da zona de rebaixamento. Ao vencer o Curitiba em Porto Alegre, saiu da zona da degola e empurrou o Cruzeiro para o Z4. Veja o gol da vitória do Colorado. No Beira-Rio, Hernando derrubou Leandro dentro da área e o árbitro deu pênalti para o Coritiba diante do Inter. Juan foi para a bola e Danilo Fernandes fez a defesa. Já aos 40 do segundo tempo, foi a vez de Valdívia ser empurrado por Lucas Claro na grande área. Pênalti para o Inter. Vitinho bateu firme e garantiu a vitória do Colorado pelo placar mínimo. 1-0 Internacional. O nosso amigo juiz ajudou o Curitiba, aquele não foi pênalti, na verdade na China, ajudou o Internacional. O Internacional que tem a fama de ter feito um DVD questionando a arbitragem que favoreceu o Corinthians, ele era assim prejudicado. Não pode mais mostrar DVD nenhum depois desse lance de ontem. O cara deu um salto. E o próprio Valdívia admitiu depois do jogo que ele se jogou. Claro. Ele disse assim, me joguei, fiz a minha parte e o árbitro Agora, marcou ver pênalti. daqui também, vendo o VT, é mais fácil, né? Claro, o árbitro tem aquele momento, aquela fração de segundos para definir e viu ali, entendeu que houve empurrão. De qualquer forma, o resultado por Inter foi maravilhoso. Saiu da zona do rebaixamento, bota pressão sobre o Cruzeiro, mas também o São Paulo que está a 3 pontos ali da zona do rebaixamento. Tá. E no fim de semana tem outros jogos pela 29ª rodada do campeonato, né, Celso? E tem jogo neste sábado já, jogo importantíssimo em Belo Horizonte. No sábado, Cruzeiro e Ponte Preta se enfrentam no Mineirão às 9 horas da noite. Já no domingo, às 5 da tarde, tem mais 3 jogos. Flamengo e o Santa Cruz jogam no Pacaembu, o Figueirense enfrenta o Botafogo no Orlando Scarpelli e o América Mineiro enfrenta o Palmeiras, atual líder do campeonato, em Londrina, no Estádio do Café. Jogos aí para o final de semana. Bom fim de semana para você. Para até você segunda. também, até segunda-feira. Obrigado. Até mais. Mariana. O prefeito Fernando Haddad, do PT, e João Dória, prefeito eleito pelo PSDB, fizeram a primeira reunião de transição de governo. Os dois disseram que o processo será transparente e histórico. João Dória chegou à Prefeitura de São Paulo por volta das 10 horas da manhã e seguiu direto para uma sala de reuniões do 5º andar do prédio. O encontro com o prefeito Fernando Haddad foi a portas fechadas. Apenas no final, a imprensa pôde registrar algumas imagens. Dória e Haddad se cumprimentaram. Esta foi a primeira reunião entre os dois depois das eleições e marca o início da transição de governo. Foram quase 2 horas de conversa. O petista e o tucano não quiseram responder perguntas dos jornalistas e fizeram apenas pronunciamentos. Haddad explicou que a transição se dará em 2 etapas. A primeira etapa até o final desse mês, com uma equipe mais enxuta, Secretaria de Governo, Secretaria de Gestão, Secretaria de Finanças, Secretaria de Negócios Jurídicos, que é o núcleo duro do governo que conhece a administração como um todo. Até o final do mês, todos os secretários foram convocados por mim ontem a apresentar o seu relatório de gestão, com anexo, inclusive, das metas realizadas e das potencialidades para o próximo período, para o próximo mandato. Então, a partir de novembro, começa a segunda etapa da transição, envolvendo as equipes setoriais. João Dória falou já na saída da prefeitura. Agradeceu ao prefeito Haddad e disse que espera uma transição transparente e republicana. O prefeito foi muito positivo, portas abertas para todas as áreas da prefeitura. Nós aqui discutimos temas de saúde, educação, habitação, transporte público, funcionalismo, temas que são importantes para que todos possam ter tranquilidade, os que estão na prefeitura, os que são prestadores de serviços para a prefeitura,
de um ambiente tranquilo e de uma transição que será feita, aproveitando-se o fato, inclusive, de que tendo a eleição sido resolvida no primeiro turno, teremos mais tempo para essa transição. João Dória assume o cargo no dia 1º de janeiro do ano que vem e seu mandato vai até o final de 2020. O impacto das eleições de 2016 sobre o PSDB, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Eu entrevisto hoje o senador José Aníbal, tucano histórico, presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela. Muito obrigada, senador, por estar conosco. O PSDB se deu muito bem nessas eleições. Elegeu mais de 800 prefeitos, centenas de vereadores. Vai concorrer agora, no segundo turno em 11. 8 capitais. 8 capitais e em 11 cidades com mais de 200 mil habitantes. Eleitores. Ou seja, né, eleitores. Foi uma vitória importante para o seu partido, que está muito bem credenciado para a sucessão presidencial. Mas o que eu quero saber é se a elevada tensão entre os presidenciáveis do PSDB, Alckmin, Serra e Aécio, pode anular essa vantagem da eleição de 2016? Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Tive uma certa dificuldade de chegar ao trânsito hoje, está difícil hoje em São Paulo. Bravo. Bem difícil. Mas olha, Maria Lídia, eu nunca acredito nisso. Eu vejo que a situação do Brasil é gravíssima. O que nós temos tido cada vez mais de acesso, de informação, o Brasil está bem devastado. A gestão brasileira, as empresas estatais, os fundos de pensão e as contas públicas. Nós temos um enorme desafio agora de fazer as reformas. Não é fazer e não fazer, é se não fizer, não sei o que vai acontecer no Brasil. Os estados, essa semana, nós vivemos lá em Brasília, os estados mostrando uma situação, alguns deles, teve um estado importante, o Rio de Janeiro, que um personagem importante do estado me disse, olha, o estado do Rio está quebrado. E outros estados vão tendo que fazer esforços adicionais para tentar pagar a folha. Alguns já dizendo que não conseguirão pagar o 13º. E não tem mais como o governo federal ajudar. Nós já estabelecemos um limite de dívida de 170 bilhões, não tem como ir além. Ou nós votamos, primeiro, esse teto para o orçamento do ano que vem, e em seguida a Previdência, ou eu não sei como nós vamos sair dessa situação. O senhor virou a minha pergunta. Eu perguntei uma coisa, o senhor falou outra. Não, mas é bom pegar no que o senhor falou, depois eu volto naquilo que eu comecei. Mas pegando agora em tudo isso que o senhor falou, que é de extrema importância, sim, já está havendo uma manobra no sentido de dificultar a votação em plenário dessa PEC do teto dos gastos públicos, porque hoje deveria ter uma reunião, não houve quórum, é muito possível que não haja a votação como se esperava na manhã da segunda-feira, porque há uma história, um regimento interno que precisa ser observado. O que eu quero saber é se a oposição está demonstrando que tem força para impedir a votação daquilo que para o governo é prioritário. A oposição está fazendo um papel medonho, porque eles devastaram o país, sobretudo o PT. Eles são os principais responsáveis. E vão tentar impedir de todo jeito aquilo que é absolutamente urgente para sair da situação, 12 milhões de desempregados. Agora, o parlamento, a base de sustentação do governo, eu vejo que ela tem crescido na aceitação da necessidade das reformas. Mas Temer vai ter os votos que precisa para a aprovação do teto? Eu trabalho com isso. Agora, há uma dificuldade, às vezes, Maria Lídia, que me preocupa muito, de fazer com que esse sentimento das ruas entre no Congresso Nacional. O Congresso não pode viver numa realidade diferente da que vivem os brasileiros. Os brasileiros estão precisando de mudanças, estão precisando de emprego, a renda caiu, o Brasil está sem credibilidade e a competência agora é do Congresso. Não adianta dizer, o presidente Temer tem sido firme, mandou a emenda constitucional do teto, vai mandar da Previdência, vai ter também com relação à legislação trabalhista, coisa que todos os países já fizeram, todos. Os mais desenvolvidos, todos já fizeram essa
legislação... Mas o senhor acha que ele aprova essa primeira? O primeiro embate, que é esse, a PEC do teto do gasto público. O senhor acha que ele já tem ou terá o número suficiente de votos? Pelos cálculos do Planalto, tem. Pois é. Mas se é jogada política ou tem mesmo? Toda a indicação que eu tenho é de que tem. Até porque a cada dia os parlamentares que vivem aqui no Brasil, eles estão vendo que a situação se agrava. E não é possível empurrar com a barriga, fazer manobra, não tem conversa. Essa questão que tem eleição, tudo bem, são poucas eleições agora no segundo turno, e os parlamentares poderão todos estarem em Brasília no momento certo para votar e aprovar. Bom, e vamos ver a habilidade política de Temer, né, para administrar variáveis adversas. Né? Aí é que aparece a força política. Ele tem mostrado uma disposição enorme, tem sido totalmente dedicado a isso. E o PSDB está apoiando? O PSDB apoia e procura criar convicção, inclusive, entre os nossos aliados, nossos amigos e parceiros. Bom, voltando para aquela pergunta que eu fiz inicialmente. O PSDB foi muito bem sucedido nas eleições e eu quero saber se essa tensão que já existe no partido em torno de nomes dos chamados presidenciáveis, Alckmin, Serra e Aécio, pode anular a vantagem que esse pleito de 2016 trouxe ao PSDB? Eu espero que não. Eu acho que a tensão, ela pode ser criativa. Ela pode entusiasmar mais a militância do partido. Ela pode tornar mais intensa a nossa busca de sintonia com a sociedade, de ouvir. Tem questões novas sendo colocadas, tem novos setores da população que não são pequenos, querendo estar presentes na política, opinando, as redes funcionando. O PSDB tem que ser um partido contemporâneo. Houve precipitação no dia ali, na comemoração da vitória do Dória, do lançamento do nome de Geraldo Alckmin para 2018? Acho que é natural. O governador estava lá. O governador participou intensamente dessa campanha, que teve um resultado inédito e positivo, né, de eleição no primeiro turno, né, do prefeito da capital. E os resultados se sucederam pelo Brasil afora. Nós temos 8 capitais agora disputando o segundo turno, né, mostrando que há uma expectativa de que o PSDB possa contribuir muito para que o Brasil saia da crise. E aí, os nossos 3 líderes que você mencionou, certamente encontrarão caminhos. Nós não vamos fazer uma disputa que o jogo vai ser soma zero. Mas não é fácil, sabe? Eu sei que não é fácil. Não, eu estou falando do ego. O ego das lideranças muitas vezes prevalece sobre os interesses do próprio partido. Aqui em São Paulo, eu quero saber como é que ficou o PSDB, com aquele estranhamento que houve de tucanos históricos que não aceitaram o resultado da prévia, o nome de João Dória candidato. Agora, após a vitória do Dória, prevalece aquele racha e aquele afastamento, ou o PSDB tem condição, maturidade, controle emocional para as frustrações daquilo que se pretende, para se unir, e isso é o que certamente interessa ao partido, né? Vencer o embate seguinte. O bom desafio está aí, é o embate seguinte, não é para trás. Para trás ficou para trás. Agora, o guarda-chuva do PSDB é um guarda-chuva suficiente para acolher a todos. E as disputas políticas internas vão continuar existindo como sempre existiram, mas não no sentido de divisão, de anulação um do outro. Ao contrário, nós temos que juntar forças e agregar forças além do PSDB para vencer os desafios que a sociedade nos colocou. Foi essa a sua motivação? Claro. Porque o senador também não aceitou o resultado daquela prévia no início. Isso. E mais na reta final da campanha, aderiu à candidatura Dória, até gravou alguma coisa para a campanha dele. Agora, a pergunta, o que o motivou, o que fez com que o senador José Aníbal apoiasse Dória? O fato de que era o candidato nosso, eu não ia votar em nenhum candidato que não fosse do PSDB, declarei o voto nele, como declarou o presidente Fernando Henrique, declarou o Aécio, o Aloysio, enfim, todos declaramos e não digo que tenhamos colaborado do ponto de vista do resultado eleitoral, isso eu não sei, mas colaboramos muito para mostrar que o PSDB é capaz de se unir,
mesmo em momentos onde há tensões aqui e acolá por procedimentos internos de disputas. A disputa foi vencida pelo Dória, ele é o nosso prefeito e nós estamos aí torcendo para que ele faça uma grande gestão. O PSDB precisa disso, em São Paulo e no Brasil. Bons gestores que deem respostas a questões colocadas pela sociedade, principalmente o emprego e a volta do crescimento. Agora, senador, prévia é uma coisa temerária? Porque eu pergunto isso porque eu já estou ouvindo que se cogita no PSDB de se promover uma prévia para decidir quem vai ser o candidato em 2018. Nós vimos o que deu aqui em São Paulo. Na prévia, é previsível o risco de divisão no partido? Eu acho que só tem um jeito de a gente resolver esse risco. É tornar as prévias mais abertas ainda. Você vê risco de prévia nos Estados Unidos? Não. Faz parte da cultura política deles. Outros países têm usado isso. Nós já tivemos algumas prévias aqui em São Paulo. Essa é a segunda prévia. Eu participei da primeira. Não é? E eu acho que mostrou que é um procedimento que pode agregar, sobretudo, se ele contemplar uma maioria, um número maior, não só de militantes, como de simpatizantes do PSDB. Fazer um procedimento que joga um foco maior sobre o processo e permite que esse processo seja menos perturbado por qualquer coisa que não a política. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado. Gamberini. Você vai ver a seguir outras notícias de economia. A Bovespa fechou hoje em alta, no maior nível de 2 anos. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Pensando em renovar o seu lar? Não perca! Na hora de decorar. Cortina para a janela 260 views, R$ 59,99 por apenas R$ 39,99. Tá barato demais. Cortina para a janela só R$ 39,99 cada. Protetor para sofá 2 e 3 lugares de R$ 99,99 por apenas R$ 59,99. É isso mesmo. Protetor para sofá R$ 59,99 cada. Tapete belga a partir de R$ 69,99. Preço imbatível. Tapete belga R$ 69,99 cada. É amanhã na Veste Casa. 12 milhões de desempregados, queda nos investimentos, 170 bilhões de reais em contas públicas no vermelho. Todo esse sofrimento teria sido evitado se não tivessem gasto mais do que arrecadaram. Por isso o governo está propondo um limite nos gastos públicos, para economizar exatamente como você faz em casa quando está gastando muito. É hora do Brasil voltar a crescer, equilibrar as contas públicas já. Isso é governar com responsabilidade. Governo Federal. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Pensando em renovar o seu lar? Não perca! Na hora de decorar. Cortina para a janela 260 views, R$ 59,99 por apenas R$ 39,99. Tá barato demais. Cortina para a janela só R$ 39,99 cada. Protetor para sofá 2 e 3 lugares de R$ 99,99 por apenas R$ 59,99. É isso mesmo. Protetor para sofá R$ 59,99 cada. Tapete belga a partir de R$ 69,99. Preço imbatível. Tapete belga R$ 69,99 cada. É amanhã na Veste Casa. O G4 agora é G6 no Brasileirão. E você confere tudo sobre o campeonato neste domingo no Mesa Redonda. O líder Palmeiras encara o Lanterna América de Minas Gerais. E tem ainda a luta dos demais times para estar entre os 6 melhores do país. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite.
A Bovespa fechou hoje o dia com alta de 0,77%, com mais de 61 mil pontos. É o maior nível em 2 anos. O resultado de hoje foi puxado principalmente pelo desempenho positivo das ações da Petrobras, da Vale e dos bancos Itaú, Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. O dólar fechou a sexta-feira em queda, cotado a R$ 3,21. Este ano o dólar já teve uma queda de mais de 18,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação de setembro foi quase zero, como a gente viu hoje. Perto de zero e abaixo do que os economistas previam. Para quem está pagando comida muito cara, quase parece mentira. Mas é fato que a taxa de inflação, a média dos preços, está subindo mais devagar. E isso tem importância para o futuro da economia. A inflação sobe mais devagar, mas ainda sobe bem. Nos últimos 12 meses, até setembro, subiu 8,5%. Nesse tempo, os preços da comida ainda subiram 13%, mas já foi pior. O que aconteceu agora? Alguns preços de alimentação caíram. A comida é que estava impedindo uma queda mais rápida da inflação. Os preços estavam altos por causa do tempo ruim e porque, em época de inflação alta, muita gente joga todos os preços para cima por conta. O Banco Central vai decidir se reduz os juros básicos da economia em 19 de outubro, daqui mais ou menos 2 semanas. Para reduzir, citou 3 condições. 1, o preço de comida tem que estar mais controlado, o que já está acontecendo. 2, tem que ter boa chance de se aprovar o controle de gastos do governo no Congresso, o que deve acontecer a partir da semana que vem. 3, o preço dos serviços deve parar de subir muito, o que está acontecendo mais ou menos. De qualquer modo, parece que a coisa está indo na direção do que o BC quer. Logo, é possível que a queda de juros comece daqui a 2 semanas. Vai cair devagarinho e para o consumidor na rua, a princípio, mal vai dar para notar. No entanto, vai fazer diferença para empresas, para quem investe em novos negócios e obras e para firmas endividadas. Vai ser um pequeno empurrãozinho para a economia brasileira voltar a crescer, ainda muito devagar, a partir do ano que vem. Com juros menores, há mais negócio. O desemprego pode parar de crescer em meados do ano que vem. A inflação de setembro pode ter sido um alarme falso? É improvável. Há menos preços subindo e quase todos subindo mais devagar. Quando a queda da inflação vai ficar mais visível no bolso? Lá pelo final do ano. Demorou 1 ano para a inflação cair como esperado. Mas agora parece que vai. Parece que vamos começar a nos curar dessa horrível doença econômica que já dura quase 3 anos. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para vocês. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Unifom recebe o grupo Roupa Nova no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.